tema de hoje versa sobre o Pentecoste. O Pentecostes e a relação com os discípulos de Jesus e toda a historicidade daí para frente. Pentecostes vem da palavra grega Pentecoste ou Pentecosté, como alguns preferem. Significa 50 anos. 50, número 50 também. Os judeus comemoraram Pentecostes 50 anos depois do recebimento por Moisés da lei da tábua do Sinai, ou seja, dos 10 mandamentos. No Novo Testamento, é de se também pensar que se tem o Pentecostes 50 anos após o momento em que Jesus ressuscitou. Então, há sempre essa significância dos 50. Não fosse isso suficiente, Jesus sai com seus discípulos, vai até Betânia, os abençoa, eles voltam para Jerusalém, cheios de espírito, cheios de fé, extremamente alegres por aquele ato de Jesus, e vão bastante vezes à sinagoga para agradecer a Jesus, agradecer a tudo que receberam através de Jesus. Ou seja, eles estão sempre em oração, em meditação das coisas santas deixadas por Jesus. Aí estão reunidos e vem como se fosse do céu um grande vento, um grande ruído, como se for um vento. Isso está bem exposto em Atos, capítulo 2. E percebem línguas de fogo, cada qual tomando parte deles. O fogo significa purificação. A língua, um convite a que eles falassem, a que eles pregassem, a que eles continuassem os ensinos de Jesus. Assim é que, estando em Jerusalém, começam a falar em línguas onde os presentes ficam admirados, porque cada um deles, os presentes, recebem em sua própria língua a fala dos discípulos. Uma glossolalia, como se é o nome técnico para isso. E como não poderia deixar de ser, o humano é bastante raso quanto às coisas divinas. Uns dos presentes disseram que os discípulos estavam bêbados. Outros blasonaram, outros criticaram, ridicularizaram aquela cena que estava acontecendo. Até que Pedro toma a voz e diz: os discípulos não estão bêbados. Na verdade, isso é um dom que nos fora dado
para falarmos em línguas diversas e também para curarmos os sofredores. Olha que interessante. Enquanto muitas pessoas não dão o valor ao Pentecostes, ele tem um significado magnífico de cura, de esclarecimento. Então, naquele tempo não se sabia disso. Achava que isso acontecia por conta do Espírito Santo. Só o Espírito Santo, é que era capaz de providenciar esse tipo de situação. Na verdade, o Espírito Santo é um espírito bem mais evoluído, daí porque chamar-se santo. E para dar essa ideia de evolução, é que se falou em Espírito Santo. Se fosse um espírito, por si só não bastaria. Tem que ser o Espírito Santo. Olha que importante essa colocação. Se algo nos acontece, se temos uma intuição, só podemos falar que é do Espírito Santo? Não, claro que não. De um espírito evoluído? Não, claro que não. Tem espíritos um pouco mais evoluídos que nós, que são até nossos guias, e eles estão repassando, através da mediunidade nossa, esses conceitos, essas orientações e esses conselhos que se julgar necessários. Então é muito importante a gente ter em mente que os espíritos bons são nossos companheiros grandiosos, se dermos a eles oportunidade de que se acheguem até nós. Se, por sua vez, nós nos ligarmos com coisas inferiores, nós vamos ser parceiros de espíritos inferiores e vamos receber todo tipo de conselho inferior. Então é muito importante que a gente escolha para fazer jus ao Pentecostes, para fazer jus a essas línguas de fogo, a esse falar da doutrina de Jesus. É muito importante que nós escolhamos, através dos nossos atos, os bons espíritos. Porque senão nós vamos ser pasto para os espíritos negativos. Nós vamos veicular pensamentos cheios de misticismo. Não é essa a proposta do Pentecostes. A proposta ali é a elevação moral, a elevação espiritual, é a continuidade do ensino de Jesus, como, aliás, também é a proposta do Espiritismo. A proposta do Espiritismo é exatamente essa: incentivar-nos como ferramenta para poder chamar a nossa atenção para a melhoria interna. É muito interessante nós vermos isso com tranquilidade. Saber com que nós estamos lidando hoje foi o plantio que fizemos ontem, ou mesmo ainda hoje. Não é só ontem que plantamos equivocadamente que gerou uma ação negativa. Também podemos plantar hoje, ao invés de nos preocuparmos com os, entre aspas, dons divinos, nós nos preocupamos com as coisas terrestres. Damos excessivo valor a isso. Aí o que acontece? Perdemos toda a possibilidade do crescimento e ficamos no atraso moral e espiritual. Então é muito importante a gente ter em mira, no nosso ponto de vista, essa colocação.
da melhora. Lembrando sempre do que ocorreu no Pentecostes, em que essas línguas de fogo, cada qual entronizou em cada qual dos discípulos. Olha que algo maravilhoso. Esse fenômeno ocorre para dar aos discípulos as condições de que eles pudessem, além de falar sobre Jesus, promoverem também curas, como é por demais conhecido naquele tempo. Tem seitas, religiões, etc., que usam desse Pentecostes, fazem simpatias e outros tantos atos que, no fundo, a gente percebe que não servem para nada. Quem está promovendo essa ideia de continuidade desses eventos infrutíferos? Certamente que espíritos obsessores, espíritos negativos, espíritos perseguidores, que não estão interessados mesmo em que nossos irmãos possam ganhar superação. Isso que é importante a gente parar e pensar. O tanto que nós estamos fazendo uso ou não desse livre-arbítrio no mundo espiritual. Então nós temos que ver onde nós estamos para efetivamente começarmos a pensar o que fazer e como fazer. Eu gostaria de deixar claro que esse é um assunto mais meditativo do que explicativo. Portanto, não tem muito o que se falar a respeito disso, a não ser o que eu dei conta de transmitir. Finalizo aqui e deixo claro que se alguém tiver colocação, perguntas, fique à vontade. Vou pedir ao Leandro a gentileza de ler essas perguntas ou esses comentários de um modo geral. Boa noite, Emerson. Estamos com duas pessoas online hoje, né? Uma é o Antoninho Policeno e a outra pessoa não se manifestou ainda. Eu até enviei mensagens para que todos, né, se sentirem à vontade para enviar perguntas, para deixar seu nome, né? Porque é muito importante a gente saber com quem a gente está, né? Até mesmo para agradecer, né? A presença, a participação, né? Então, o Antoninho mandou mensagem de boa noite. Boa noite, Antoninho, meu querido amigo, que sempre tem acompanhado essas lives, é o esposo da Sandrinha, e que eu admiro muito. Acho muito importante isso que você falou, Leandro, portanto, boa noite, que as pessoas possam se sentir à vontade e, na medida que se sentirem à vontade, possam se identificar, possam fazer perguntas. Essa live é para nós todos, não é só para mim. Não tem dono da live, sabe? Somos todos participantes da live. Até porque no Espiritismo não tem dono do movimento espírita. Alguns até querem ser, mas não é o mais recomendado. Então, fico à vontade para ver se tem mais perguntas. Se não tiver, eu vou encerrar a live. Até o momento, não. Bom, meu caro Leandro, então vamos encerrar a live, pedindo a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos fazendo essa live, embora distantes, mas todos unidos pelo coração. Isso me deixa muito feliz.
e que sejamos agraciados durante a semana com intuições positivas, ideias também positivas, uma vida feliz, uma vida positiva. Que assim seja.